Desde a reforma trabalhista de 2017, muitas mudanças aconteceram. As mudanças trouxeram flexibilizações e novos desafios. Entre esses desafios, a pejotização se tornou um dos temas mais debatidos. Mas afinal, o que é a pejotização na prática? Quais os impactos da reforma trabalhista nesse modelo de contratação? Para nos ajudar a entender esse assunto aqui hoje, eu trouxe o Sérgio Coelho, advogado associado do PGLO. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Pedro. E eu sou Pedro Lucas, estagiário do PGLO, e começa agora mais um episódio do PG On Air. Olá, Sérgio, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito, Pedro. Eu queria agradecer. É um prazer estar aqui no PG On Air discutindo esse tema que é tão complexo e que também gera uma série de impactos, né, na atualidade. Tem sido muito objeto de discussão. Com certeza. Sérgio, mas antes de tratar o tema da pejotização em si, eu acho bom a gente dar uns passos para trás e falar uma coisa que veio antes, que é a reforma trabalhista de 2017 e a mudança de entendimento do STF em relação às relações de trabalho. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Na verdade, o que nós chamamos de reforma trabalhista consiste numa série de modificações legislativas em matéria do direito do trabalho que aconteceram ali por volta de 2017. A CLT foi o principal alvo, né, dessas mudanças, mas também algumas leis específicas, como a que regulamenta o trabalho temporário em empresas urbanas, também sofreram uma série de modificações. E essas alterações, elas foram propostas num contexto de esgotamento, de estagnação, esgotamento mesmo, né, de postos de trabalho na economia brasileira, e tiveram como objetivo a dinamização das relações de trabalho e a redução do custo da mão de obra. A intenção era permitir a criação de novos postos de trabalho e reduzir o desemprego e a informalidade. Certo. E Sérgio, quais os impactos dessas reformas nas relações de trabalho? O impacto foi expressivo, né? A reforma trabalhista, ela liberalizou a negociação individual e coletiva do trabalho, né? Permitindo que o empregado e o empregador chegassem a um denominador comum durante o estabelecimento dos contratos de trabalho. E isso, em tese, conferiria maior liberdade às partes para arranjarem os termos da relação de trabalho. E a reforma também acabou legalizando algumas práticas que antes eram proibidas, como a terceirização da atividade fim das empresas. Sobre esse último ponto, você poderia falar em que consiste a terceirização? Claro. A própria lei nos dá uma definição do que é terceirização, né? Segundo o artigo 4º da Lei nº 6.019 de 74, a terceirização é uma transferência feita pela contratante da execução de quaisquer das suas atividades, inclusive a atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, basicamente, uma empresa contrata a outra para realizar uma determinada atividade. Entendi. E hoje, por conta da reforma trabalhista, é possível terceirizar qualquer função? Exatamente. Antes da reforma, essa terceirização somente seria possível se envolvessem o que a gente chama de atividades meio, que são justamente aquelas que não têm uma relação direta com o objeto social da empresa, mas que ajudam ali no desenvolvimento, como limpeza, segurança, etc. E esse entendimento está consolidado na súmula 331 do TST, que traz justamente essa lógica. Hoje, porém, em função dessas diversas mudanças, né, que a reforma trabalhista trouxe, é possível também a terceirização do que a gente chama de atividades fim, ou seja, aquelas que se relacionam justamente com o objeto social das empresas. Esse entendimento ele foi consolidado pelo STF em dois principais julgados, né? Um que é o recurso extraordinário 958252, também conhecido como tema repetitivo 725, e a ADPF 324. Então, por exemplo, hoje uma empresa que trabalha, por exemplo, no setor de tecidos pode terceirizar a própria produção de tecidos e não somente essas questões que são paralelas ali à atividade produtiva. Entendi. Na prática, o que a terceirização significa para a relação de emprego? Certo. Antes da reforma trabalhista, no caso, principalmente da terceirização das atividades fim, o empregado ele poderia ter o seu vínculo de emprego reconhecido com a empresa terceirizadora e com aquela que contratou os seus serviços, caso estivessem presentes os requisitos da relação de emprego, né? Hoje, no entanto, o vínculo de emprego, via de regra, existe apenas com relação à empresa terceirizadora, né? E a que toma os serviços responde somente subsidiariamente. Ou seja, caso um empregado processe as duas empresas, a terceirizadora e a tomadora de serviços, pelo descumprimento de normas trabalhistas, alguma questão que aconteceu ali durante o contrato de trabalho, a que contratou o serviço apenas responde caso
a terceirizadora não indenize o funcionário. Então, é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária, apenas caso a principal não cumpra com o seu papel. Entendi. Mas, afinal, por que uma empresa buscaria terceirizar uma atividade, inclusive uma atividade fim? Então, não existe uma explicação única para esse fenômeno. Mas, como regra geral, as empresas que prestam esses serviços de terceirização são especialistas no que fazem. E isso representa uma diminuição significativa nos custos, né, da atividade econômica. Como hoje é possível você terceirizar qualquer atividade, as empresas utilizam desse mecanismo, né, para otimizar a produção e ter também vantagens competitivas com relação às outras. E para a gente finalizar o episódio de hoje, como todas essas mudanças foram absorvidas pelo mundo do direito? Foi bastante controverso, né, na época. Uma parte da academia e também dos tribunais do trabalho questionaram muito fortemente essas mudanças, né, por entenderem que essa flexibilização trazida pela reforma trabalhista causava uma desproteção muito grande do trabalhador, né. Já o STF, por um outro lado, reconheceu a constitucionalidade dessas modificações introduzidas pela reforma trabalhista. E a gente pode considerar que esse movimento do STF, né, de ser mais favorável à flexibilização das formas de contratação e também com relação à relação de trabalho, teve um início em 2016, né, com a ADI 5625, em que foi reconhecida a constitucionalidade da lei do salão parceiro, que é um pouquinho anterior, né, à reforma trabalhista. E essa lei já trazia a possibilidade de celebração de contrato de parceria entre estabelecimentos de beleza, né, principalmente, e os profissionais do setor. Então, mesmo que essa contratação se desse por uma pessoa jurídica, então já antevendo um pouco esse fenômeno que veio a ser consolidado com a reforma trabalhista. Bom, acho que hoje podemos ficar por aqui. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, por seus esclarecimentos em relação à reforma trabalhista de 2017, e acho que a gente esclareceu muitos pontos importantes. Perfeito, eu que agradeço, estamos à disposição. E muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem mais um episódio aqui do PG On Air. Caso você queira ficar inteirado das novidades do mundo do direito, acesse nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, também fique à vontade para deixar lá nos comentários. E semana que vem nós voltamos com o segundo episódio da nossa série sobre pejotização.